Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Vou sair, abençoados. Estou tomando meu café. E você hoje vai passar pelo Facebook e vai me ver. E vai me ver, abençoados. Não perca esse mover que eu vou fazer. Sabe, abençoados, tô tomando meu café, abençoado. É quase 8 horas da manhã. Vou buscar meu carro na oficina. Passei meu café ali. Mas eu resolvi passar por aqui, sem chamar ninguém mesmo. Os que estão no caminho de Damasco, alô, e tem muita gente já no caminho de Damasco, eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu estou aqui postando esse evangelismo. Sabe, abençoado, eu estava ali passando meu café e muito cheia do Espírito Santo, porque nós, no Ministério Graça e Apostolado, nós estamos em cima de uma unção do Espírito Santo de Deus, em cima de uma unção de um Espírito Deus, para ministrar este Evangelho da graça de Deus, em Cristo Jesus. Alô, Evangelho da sã doutrina. Seja anátema quem não pregar esse Evangelho, abençoados. Eu estou fazendo um estudo sobre o ministério do apóstolo Paulo. Vocês não percam. O nome do meu canal é Graça sobre Graça Macedo. Então eu estava ali passando o meu café. E eu estava comigo mesmo, cheia do Espírito Santo, abençoado. Cheia do Espírito Santo. Meu Deus, que pregação ontem da pastora Sueli. Pastora Sueli, a pastora do MGA, onde eu congrego, Ministério Graça e Apostolado, esposa do apóstolo Marcos Gomes. Que pregação, abençoados. Muita gente precisa ouvir a pregação da pastora. Eu estou cheia do Espírito Santo, abençoado. Eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. E eu estava ali passando o meu café, fazendo o meu pão. Quando eu pensei comigo, eu vou fazer uma live agora ao vivo, eu vou fazer uma live ao vivo. Porque quanta gente não sabe dessas coisas. Então, abençoados, olha, vocês não deixem de congregar, seja pelo YouTube, ou seja no ministério de vocês. Ninguém está querendo tirar o ministério, ninguém está querendo tirar vocês do ministério de vocês. Seja no YouTube, mas olha, aprenda com o ministro Paulo. Aprenda no Ministério Graça e Apostolado o que é viver em graça. Se você pensa que você está feliz nesse ministério de sacrifício, você não conhece o ministério sem sacrifício. Você ainda não sabe o que é ser feliz, abençoados. Você está no caminho de Damasco. Está vindo uma luz sobre você. Já tem uma luz sobre você, abençoados. Lá em Hebreus 10, verso 25, não deixeis de congregar, abençoados. Não deixe de ver o apostolado. Não deixe de ver o apostolado. E em cima da pregação da pastora Sueli, onde está lá, eu coloquei no meu Facebook, não é, Carmen Macedo? E também está no meu status, né? Que alguns aí acompanham. Que pregação, abençoados, maravilhosa. Coisas que foi ditas ali, coisas que não são ditas na igreja. Alô, não são ditas na igreja. Pastora Sueli falou sobre salvação. Pastora Sueli falou sobre o batismo. A pastora Sueli falou sobre pecado. A pastora Sueli falou sobre a ceia, Santa Ceia, que o povo faz hoje. A pastora falou sobre a oração judaica, lida para os discípulos de Jesus. E nós não somos discípulos de Jesus, abençoados. Vocês têm que entender isso daí. Não por força, não por violência, mas ouvindo a graça de Deus. Vocês vão entender, vocês são ovelhas do Senhor. Vocês vão entender. Então, muitos assuntos numa ministração só. Que ministração? Por isso que eu estou aqui, em cima de uma unção de Deus, em cima de um poder de Deus, abençoado. Senão a gente não enfrenta esses homens que não fazem
falam a graça de Deus para os filhos, mas nós vamos falar, abençoados. Eles não vão falar, mas nós vamos falar, abençoado. Nós vamos falar. Esse aqui, olha, ele será a minha próxima ministração. Libertação em graça. Gálatas 5:1, abençoados. Fala que nós fomos libertos do pecado, libertos do diabo. Quem fala ainda, o diabo está ao seu derredor. Abençoados, o diabo não está ao derredor de mais ninguém, porque ele foi aniquilado. Hebreus 2:14, a pastora Sueli ministrou isso ontem, pegando o gancho dela. Então, é preciso que vocês ouçam a graça. Nós somos libertos dessas coisas, abençoados. Vocês não são porque não ministram para vocês. Então, nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré teve os seus discípulos, os abençoados. Ele teve. Maria, mas vocês não... Não, as palavras proféticas de Jesus, que é para os dois povos, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes da crucificação e depois da crucificação, a palavra profética de Jesus é para um povo só, gentios e judeus. A palavra de Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. São palavras que nós não excluímos. Se ela está lá na Bíblia, nós vamos continuar falando, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, abençoado. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. A palavra desce do céu para nós. Hoje, do Cristo. Cristo, Jesus. Jesus, Cristo. Não Jesus de Nazaré. Você entende, abençoado? Mas você vai entender. Você pode não entender hoje, abençoado. Mas entra lá no Ministério Graça e Apostolado. Quantas pregações que vocês vão passar a entender. Então, as palavras proféticas de Jesus, a gente não pega os rudimentos que não é para ser mais feitos. A gente está livre e liberto desses rudimentos, dessas obras judaicas, abençoadas. A gente crê naquilo que foi feito na cruz. A gente crê que lá em Jesus Cristo, lá na cruz, foi tudo consumado. E não há sacrifícios a fazer, abençoados. Ivanildo, um beijo, amor. Luína, um beijo. Então, abençoados, é muito triste hoje, então eu me compadeci. Você sabe o que é se compadecer, abençoados? Nós do Ministério Graça e Apostolado, nós se compadece dos filhos de Deus. Ainda que algumas ovelhas estão endurecidas. Sim, não, eu não creio assim, não é assim. Vem para nós em graça. Mostra, ó, mas aqui está escrito assim, aqui está escrito assim, aqui tem diabo, aqui... Mesmo abençoados, às vezes... Venha no nosso particular, abençoados. Entra no particular da pastora Sueli, entra no particular do apóstolo Marcos Gomes, entra no meu particular. Vocês vão vir com trocentas passagens para nós de diabo. Nós vamos pregar Hebreus 2:14 para vocês e vamos explicar. Tem mais, tá? Tem mais, porque nós temos estudos de um apóstolo, de um mestre. Tem mais passagens. Tá aqui na minha cabeça, ó. Mas não é meu assunto, não. A pastora Sueli pregou isso daí ontem. Venha até nós que nós vamos explicar, abrir a Bíblia para vocês. Nós estamos sendo ensinados para fazer tal pregação. Nós estamos sendo ensinados, abençoados. Paulo, ele escreveu para a igreja da terra a sã doutrina. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja da terra a sã doutrina. O que foi feito em graça. Depois da cruz nós estamos. Quando você nasceu, você já nasceu depois da cruz. O novo pacto já tinha vigorado. Quando você nasceu depois da cruz, abençoados. Então você não pode estar vivendo do passado, porque você é a nova criatura e você tem que viver o novo. Ah, mas a gente vive os dois. Não é para você viver os dois. Não é para você viver um pacto de uma doutrina de sacrifícios. Essa semana eu ouvi, abençoada, uma pessoa me dizer: primeiro a gente entra na igreja, né? Primeiro a gente vai para a igreja e a gente tem que ver a doutrina de Cristo e depois ver a doutrina da igreja. A igreja, ela não tem que ter doutrina. A doutrina é de Cristo. Em Cristo nós fomos salvos. Em Cristo nós fomos libertos. Em Cristo não há nenhuma condenação em nós.
Em Cristo você já foi liberto. Em Cristo você já foi batizado. Em Cristo você é perfeito. Essa é a doutrina. Essa é a sã doutrina. Seja anátema quem pregar outro evangelho. Diz a palavra. Então, abençoados, esta é a sã doutrina, não há outra a ser pregada. Não há outra, abençoados. Não há outra. E eu me movi de compaixão. De verdade, abençoados, eu me movi de compaixão pelos filhos de Deus. Então, Paulo, ele escreveu 14 cartas. 10 cartas para a igreja da terra. Mas quem é que lê as cartas de Paulo na igreja da terra? Se lê muito pouca coisa e quando lê não entende, não explica. Essa é a verdade. 14 cartas para a igreja da terra, todas, independente. Todas as igrejas têm que estar debaixo do apostolado do apóstolo Paulo. E 4 cartas ministeriais que foi para Timóteo, não é? Paulo, alô, abençoados. Marcos Gomes é o nosso pastor, nosso evangelista, nosso mestre, nosso apóstolo dos gentios. Eu disse uma vez que o apóstolo Marcos Gomes era um homem reencarnado de Paulo. Não, nós não cremos em reencarnação, abençoados, é só uma força de expressão. Mas que ele era a reencarnação de Paulo, porque Paulo não está mais aqui. Não acrescenta uma vírgula, não acrescenta um ponto nas cartas do apóstolo Paulo. Então, é movida de compaixão, abençoado, que eu prego o evangelho da graça. E aí, 4 cartas ministeriais. Então, Marcos Gomes tem os seus cooperadores. Apóstolo Marcos Gomes tem os seus pastores. Apóstolo Marcos Gomes tem mais ministérios abertos. E nós estamos submissos ao apostolado dele. Então, as 4 cartas, abençoados, as 4 cartas são ministeriais para as igrejas locais. Mas as igrejas, as matrizes, elas têm o tutor da lei, não é? Tem o tutor da lei, abençoado. Tem alguém que dita para os seus pastores, assim como Marcos Gomes dita para nós o apostolado. Então, nós somos fiéis ao apostolado do apóstolo Marcos Gomes, ao apostolado do apóstolo Paulo. Assim como Timóteo foi um cooperador de Paulo. E debaixo do apostolado de Paulo, um pastor de Paulo, um cooperador de Paulo. Assim somos nós no ministério do apóstolo Marcos Gomes. E assim outros por aí também. Só que os tutores da lei, Marcos Gomes é um tutor da graça, bem abençoados. Só que os tutores da lei, eles sabem da graça e quando algum vai ministrar a palavra, algum pastor, sempre tem um maior acima, não é? Eu vou ministrar isso. Não. Então, os tutores da lei já instruem os pastores dele a ministrar aquilo que eles querem. Então, esses dias eu ouvi uma conversa aí, não sei de onde, que eu não estou lembrada agora, abençoados, mas um pastor, ele foi ministrar para a igreja católica, para a igreja, e ele disse que não ia colocar os santos. Aí tirou ele fora. Alô, tirou ele fora. Não, aqui você não vai pregar isso não. Então ele já tem pessoas acima que impõem nele, vocês vão pregar isso daqui. Nós não, abençoados, aqui ninguém mandou fazer nada. Eu só estava ali passando meu café e eu resolvi fazer essa live aqui ao vivo. Estava ali passando meu café e movida pelo Espírito Santo e movida por compaixão dos filhos de Deus, pelos meus irmãos. Eu vim fazer essa live. Que pregação de ontem, abençoado. Então, sabe, sempre tem um por trás, sabe, abençoado, que manda fazer. Diferentemente do apóstolo Marcos, ele não manda ninguém fazer nada. Ele lê a palavra, ele fala a palavra, ele instrui dentro da palavra. Aí os ministros de Cristo, que já são os escolhidos, né, evangelistas, apóstolos, mestres, por Deus mesmo, foi lá e fez o trabalho que é para fazer, levou a graça e o apostolado, cada um do seu jeito, mas debaixo da graça de Deus, abençoado. Então é assim que funciona, abençoados.
Aqui ninguém força nós a falar nada. Nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo testificou. Eu estou aqui porque a essa semana aí, abençoados, a pregação da pastora Sueli, de quarta-feira, testificou muito e falou muito comigo. Porque essa semana, eu que faço evangelismo, eu estava com esse folheto aqui, ó, tá vendo, abençoados? Olha, eu estava com ele. E eu estava lendo ele e eu falei, meu Deus, esse folheto aqui tem tudo o que os filhos de Deus precisam. Tá completo, tá perfeito esse evangelismo aqui, olha, tá vendo? Do Ministério Graça Apostolado. Então, eu estava lendo, abençoados, e eu falei, meu Deus, tá tudo aqui, gente. Olha, você já é salvo, você não perde salvação, você nunca riscará o seu nome, o Espírito Santo já habita em você, você já é perfeito, não é correto dizer disso, abençoe, porque você já é abençoado, você foi predestinado, sabe, abençoado? É perfeito isso daqui. Aí testificou a pregação da pastora. Ontem eu estava no ônibus, ontem eu fui comer uma feijoada, abençoado. Eu saio, a gente passeia, a gente se alegra e depois a gente volta para o reino de Deus. É assim que funcionam as coisas. Nós, em graça, nós somos muito felizes, abençoados. Por fora, por dentro, do nosso interior, nós é muito felizes. E aí, abençoados, eu estava dentro do ônibus hoje, é um mover assim, é um mover que eu fiz uma comparação como uma bexiga muito cheia, sabe? Quando você enche um pneu de uma bicicleta, ela enche, né? Você enche o pneu da bicicleta, fica bem cheinho, né? E aí, o Senhor, o Espírito Santo de Deus me comparou, quando eu vou enchendo do Espírito Santo, dentro do meu ser, abençoado, eu vou enchendo, como se fosse uma bexiga bem cheia. E aí, abençoado, eu fico alegre, e eu fico sem rumo, eu fico sem rumo, porque eu sei que é Ele, porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo, abençoado. Aí eu me movo, aí vem o mover de Deus, abençoado. As coisas são tão simples, mas ninguém explica nada para os filhos de Deus, eles não sabem das coisas. Aí eu fico cheio do Espírito Santo. Então, abençoados, ontem eu peguei meu ônibus, eu estava indo comer uma feijoada, dia de quarta-feira é feijoada, no MGA é feijoada por aí nas lanchonetes. Aí eu peguei meu ônibus e eu fui comer uma feijoada, abençoados. E aí eu vi duas pessoas conversando dentro do ônibus, eu estava com os meus folhetos. E aí eu vi duas pessoas conversando dentro do ônibus, eu não sei quem é, abençoado, eu não sei. Eu sei que eu estava atrás, então é inevitável você ouvir a conversa, né? E teve uma hora que uma delas falou, ela estava conversando de alguém e de repente entrou um mover de Deus lá. E eu atenta, né? Fazendo a minha viagem. Aí, abençoada, uma delas falou, porque Deus já fez tudo de graça. Deus fez tudo de graça para nós. Deus faz tudo de graça para nós. Ah, abençoado, quando eu ouvi aquilo ali, nossa, quando eu ouvi aquilo ali, eu não aguentei, abençoado. Eu abri minha bolsa, tinha uns folhetos desse, olha. E eu disse para elas, essa foi a graça de Deus, Ele fez tudo de graça. E Ele não pede para ninguém fazer sacrifício. Essa foi a graça de Deus, irmã. Entreguei os 2 folhetos para aquelas 2 pessoas. E eu não me aguentei. Eu me intrometi lá no meio das conversas delas, abençoadas. Entreguei os 2 folhetos e disse, essa foi a graça de Deus, abençoada. Ele fez tudo de graça. E nós não temos que fazer mais nada. E nós não temos que pagar preço nenhum. Porque Ele sempre faz tudo de graça para nós. E nós não precisamos fazer barganha com Deus, abençoados. Correr de campanha para ser abençoado. Ganha tempo para ficar com Ele, abençoados. Ganha tempo para ficar com a sua família, em vez de você ficar fazendo esse tipo de sacrifício de tolo que colocaram na sua mente, que você foi ensinado a fazer. Você foi ensinado a fazer isso daí. Eu vou terminar lendo com vocês. Uma carta
de Paulo para o pastor dele. 1 Timóteo 4, uns 3 versículos, eu vou ler com vocês. Tá aqui, olha, 1 Timóteo 4. Eu não falei para vocês? Paulo prega para a igreja toda, para a igreja da terra. 10 cartas para a igreja universal da terra. A sã doutrina. E 4 cartas ministeriais para seus pastores. Filemão, Timóteo, Tito, não é? 1 e 2 Timóteo, Filemão e Tito. E eu vou ler aqui Paulo falando com um dos seus pastores, com um dos seus cooperadores. 1 Timóteo 4. O Espírito com E minúsculo está aqui. Espírito Santo de Deus. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que o povo faz hoje? Campanha, jejum, corrente. Então eles se apostatam da fé. Eu acho que é essa palavra, não é? Eles não têm só a fé deles. Eles precisam fazer algo, porque assim foi ensinado. Nossos irmãos nem têm culpa. Nem tem culpa. São os tutores da lei, né? Os principados e potestades da maldade nas áreas celestiais, dentro da igreja mesmo. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, que são o quê? Os mestres da lei. Eles enganam o povo de Deus quando eles mandam o povo de Deus fazer tais coisas. Eles fazem o povo de Deus barganhar. Ensina o povo de Deus a fazer barganha. Você veio aqui nessa noite, né? Vamos fazer a campanha de libertação, vamos fazer uma corrente, vamos fazer isso. Essa semana nós vamos jejuar por causa disso ou por causa daquilo. Então, eles ensinam o povo a barganhar com Deus. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Então, doutrinas de demônios, doutrinas enganadoras. Isso não é doutrina de Cristo. Campanha, corrente. A doutrina de Cristo é pela graça sois salvos. Ali com vocês, não é? Pela graça sois libertos. Não há nenhum demônio em você, né, abençoados? Essa é a sã doutrina. Tem que ser pregado para vocês. Então os filhos de Deus, eles são idosos porque eles não dão ouvido. Eles dão ouvido a esses espíritos enganadores. A esses falsos mestres, aos falsos obreiros. Vocês têm que aprender muito, abençoados. Vocês têm que ouvir. Vocês têm que ouvir, abençoado. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha lá. Apóstolo Paulo falando com o seu cooperador, com o seu pastor Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Alô, eles cauterizam os mestres da lei, os falsos obreiros, os falsos profetas. Eles cauterizam a mente dos filhos de Deus. Eles enganam os filhos de Deus. 3. Que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça lá. Que proíbem alimentos. Tem hoje igreja que proíbe os filhos de Deus comerem carne de porco. Que mal tem comer carne de porco, abençoado? Abençoado! Nós somos livres e libertos disso aqui não é doutrina mais para a igreja. Os alimentos foram dados por Deus. Abstinência de alimento.
ordenam, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou. Quem criou? Deus. Que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. 4. Porque tudo o que Deus criou é bom. Por que você não vai comer a carne de porco? Então isso era obra judaica, um costume lá de judeu, não é? Outros tempos, nós não estamos em outros tempos abençoados, nós estamos aqui, depois da cruz. Nós estamos em graça, abençoados. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada a rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Não há nada que você rejeitar, abençoados, nesse novo pacto. Acorda, abençoado. Acorda para a vida, menino. Filho de Deus. Porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Tá aí uma instrução que Paulo deu ao seu cooperador Timóteo. Não perca, abençoado. Não perca. Então, testificou muito comigo a pregação de ontem, por isso eu estou aqui. Uma vez, abençoados, também eu estava fazendo meu evangelismo por aí, e eu ouvi um filho de Deus, estava conversando em 3, era em 3, então, e um deles me disse, mas a gente tem que se santificar sim, falou para mim, a gente tem que se santificar sim. Será que tem mesmo, abençoado? Olha, abra suas Bíblias, vou terminar. Em Hebreus 10. Hebreus 10. 10. Vou pegar meu carro na oficina agora, feliz da vida com essa ministração. Vou sair agora, vou viver meu dia. Mas feliz da vida com essa ministração. Feliz da vida de anunciar a graça de Deus feita em Cristo. Hebreus 10, 10. Nessa vontade. Carta de Paulo, abençoado. A graça está aqui. Você vai ter que passar por aqui. Sozinho você vai entender? Não. Você vai precisar de um mestre. Hebreus 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Já não foi feita, abençoado. O corpo de Cristo já não foi. Quando você nasceu, você já não ouviu essa história de que o corpo de Cristo foi no madeiro, Cristo morreu, ressuscitou e hoje está vivo em nós? Isso é verídico, abençoado. Você precisa viver isso. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito de uma vez por todas. Nós já fomos santificados pelo corpo de Cristo. Quando você nasceu, o corpo de Cristo já tinha sido imolado. Não é pela sua vontade. Eu vou me santificar lá, fazendo um jejum, fazendo um negócio, uma abstinência de alimento. Alô, abençoado, a carne não entra no reino de Deus. Tá certo? 1 Coríntios a gente vai ler, olha. 1 Coríntios, aqui ó, no folheto, ó. Aqui tem tudo que a gente precisa. 1 Coríntios. 1 Coríntios 6:11. Primeiro Coríntios 6, verso 11. E tais foste algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes
santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Em nome do nosso Jesus, em nome de Jesus abençoado. Como é claro a graça de Deus. Como é clara a graça de Deus, e vocês pagando o preço, deixando tantas coisas boas para trás, para ficar atrás de sacrifícios. Eu vou ler novamente. Vou ver se eu consigo terminar. Só pode ser abençoados o mover do Espírito Santo dos ministros de Cristo. É o Espírito Santo manifesto. Para que a gente leve a graça. A gente não brinca de igrejinha. A gente não brinca com a fé de ninguém. A gente não brinca com o crer de ninguém, abençoados. Mas tem gente que está brincando de igrejinha. Vê você aí que diz que tem que santificar a carne. Você que falou, mas a gente tem que santificar a carne. E como essa ovelha de Deus falou que tem que santificar a carne, muitos pensam como ele e falam como ele. Mas daqui para frente, abençoados, você vai falar diferente. Daqui para frente você vai falar diferente. 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, abençoados. Capítulo 6, verso 11. Teve uma pregação aí, abençoado, procure lá no Ministério Graça e Apostolado com o apóstolo Marcos Gomes. Teve uma pregação aí, abençoados, que era, ou a mensagem era, o que é que você vem falando? Já fala o certo. O que você fala é o que você vai ter. O que você fala é o que você vai ter. Abençoados. O que é que você vem falando, abençoados? O que você fala, que isso entre em você, como entrou em mim. O que é que você vem falando, abençoado? O que você fala é o que você vai ter. Se você fala no seu dia a dia, hoje eu tô com dor de cabeça, tô com dor na perna, tô com dor no ombro, tô com dor na coluna, é o que você vai ter. Então muda o seu jeito de falar e de pensar e confesse. Mas em nome do Senhor Jesus eu vou ser curada. Em nome do Senhor Jesus. E comece a confessar, abençoado. Essa foi a ministração. Qual é a sua hemorragia? Qual é a sua hemorragia? A mulher hemorrágica, ela teve 12 anos de hemorragia. E um dia ela creu, eu vou ser curada. Então, abençoados, eu posso ministrar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas eu vou morrer crendo que alguém vai receber a graça de Deus feita em Cristo, anunciada por mim, ou pelo Marcos Gomes, ou pela pastora Sueli, mas vai receber a graça de Deus. Alô, você já está no caminho, você já está no caminho. Qual é a sua hemorragia, abençoada? Pensa aí. Você vai ser curado. Daqui para frente começa a falar o que é certo. Mas porque os homens da fé, né, eles morreram crendo na promessa. Eles morreram crendo na promessa, com paciência. E eles herdaram o reino de Deus, abençoados.
Então daqui para frente você não vai falar, ah, o Filho de Deus precisa se santificar. Daqui para frente você vai falar assim, olha. 1 Coríntios 6, 11. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então você já foi abençoado, você já foi santificado, você já foi lavado pelo corpo de Cristo, abençoado, pelo sangue. Você não foi lavado porque você se lavou na água e agora você está santo. Não, não, abençoado, você foi lavado pelo sangue de Cristo. Foi Ele, não é nós, abençoado. Foi Ele, abençoados, foi Ele. E tais foste algum de vós, mas fostes lavado, você está lavado, mas fostes santificado, você está santificado, mas fostes justificados. Você está justificado, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Então essa é a sua posição hoje, é isso que você tem que falar, é isso que você tem que viver, é isso que você tem que crer, abençoados. Então quando o seu ministério diz para você que você precisa perdoar os nossos pecados, você está perdoado, abençoados. Vocês estão perdoados. O seu pastor não tinha que falar mais isso para você ficar orando em nome de alguém. Tá tudo errado, abençoados. Tá tudo errado. E você saia do que é o errado, abençoado. Saia para que você reine em vida. Saia do errado, abençoado. Porque eles não vão sair. Eles não vão sair. E aí, eis-me aqui para pregar a graça de Deus. A pastora Sueli ontem falou tudo de uma vez só, abençoado. Que graça abençoada que ela falou ontem. Falou tudo de uma vez só. Eu vou repetir. Ela falou sobre o diabo, falou sobre a Santa Ceia, falou sobre a salvação. Ela falou sobre o Pai Nosso em graça. Que lá o Pai Nosso, lá de Mateus 6, lá que Jesus ensinou aos seus discípulos e não para nós. Perdoa os nossos pecados. Boa, abençoado. Ou essa oração não é para vocês estarem fazendo mais. Então, falou sobre os pecados. Os pecados nossos, ó, foi cravado na cruz. Nós não temos mais pecado. Tudo isso foi falado. Ela falou de uma vez só. Olha, ao Rei Jesus. Olha, abençoados, que pregação. A Ele toda a honra e toda a glória. Ao Espírito Santo de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Ao Espírito Santo de Deus, que move nos ministros da graça para levar a sua graça e o seu apostolado, o seu evangelho, a sã doutrina. E eu vou terminar, abençoados. Eu vou terminar orando para vocês, falando o Pai Nosso em graça. E a Igreja de Cristo é essa, abençoados. A Igreja de Cristo não é para... A Igreja de Cristo não é adivinhação. Se você vai casar, se você vai viver, se você vai casar, se você vai ter namorado, se você vai arrumar um casamento, se você... Porque hoje todo mundo, né, ministra essas coisas aí os filhos de Deus ficam aí na enganação, né? Então primeiro você precisa conhecer a sã doutrina, a Cristo, para você viver feliz e reinar em vida. E as demais coisas o Senhor acrescenta a você, amém? Assim foi falado, né? Pela boca do nosso Deus, pela boca do nosso Jesus. E assim Ele fará, porque Ele é Deus que não mente. Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que Ele faz. E Ele cumpre as suas promessas, amém, abençoados? Ele cumpre todas elas. Pai nosso que estais em nós. Pai nosso, essa é a oração que você deve fazer hoje. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o seu nome. Veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade. Alô, já foi feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas e já perdoou. Fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana. Não é diabo coisa nenhuma, abençoado. Não vem sobre nós tentação senão humana. Nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. E diz, amém, abençoados. O reino de Deus chegou. Você é santuário de Deus. Deus está em você. O reino de Deus, ele já chegou. Viva a graça de Deus e seja feliz. Obrigada a todos vocês que estão aí abençoados. Vamos levar a graça de Deus. Os ministros de Cristo também não estão brincando de igrejinha. Eles não estão brincando de colocar em fortaleza na mente dos filhos de Deus. Mas nós também não estamos brincando de fazer evangelismo. Ministério Graça Apostolado, ministério sério. E nós temos cuidado, abençoados. Nós temos cuidado da sã doutrina, não é? Para que os filhos de Deus não sejam mais presos e escravos de homens. Amém, abençoados? Graça e paz para vocês. Bom dia, graça e paz, uma ótima quinta-feira. Quinta-feira para vocês, né? Uma ótima quinta-feira. E agora eu vou viver minha vida em paz, abençoados, com esse evangelismo que o Senhor me deu, tá certo? Graça e paz para vocês, um beijo a todos vocês, todos abençoados, graça e paz.